Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 2 do PET, Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do Ensino Fundamental. Vem comigo que a gente vai aprender muita coisa legal. Antes da atividade, eu quero ler uma dica que aparece aqui na apostila para você. Querida criança, vamos pensar um pouco? Você tem ou já teve alguma coleção? Que tipo de coleções? Como podemos contar quando temos coleções diferentes? Olha, eu já tive coleção de canetas e já tive coleção de carrinhos. Hoje em dia eu não coleciono mais nada não, mas eu conheço muita gente que coleciona livros, ímãs de geladeira, selos e muitas outras coisas. Como podemos contar quantos objetos temos em cada coleção quando essas coleções estão misturadas? Talvez seja melhor a gente organizar e separar as coleções. Por exemplo, falando no meu caso, se eu tivesse lá os meus carrinhos misturados com as canetas, para saber quantas canetas eu tinha e quantos carrinhos eu tinha, uma boa estratégia seria separar essas quantidades, organizar direitinho e aí contar só os carrinhos e depois contar só as canetas. Como você faria para resolver esse problema? Se quiser, me conta aí nos comentários. A atividade número 1 é essa aqui. Observe as seguintes coleções de botões e moedas. Então nós temos aqui uma coleção de botões e temos uma coleção de moedas. Vamos à pergunta: como podemos fazer para descobrir se as duas coleções têm a mesma quantidade? Responda abaixo. Nós já vamos responder, mas eu não sei você. Mas na minha opinião, como as duas coleções têm poucos objetos, a melhor maneira para descobrir se essas duas coleções têm a mesma quantidade é contar os objetos. Vamos ver? Quantos botões? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou escrever a quantidade aqui do lado. Vou escrever o número 6 aqui. Vamos contar as moedas? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos escrever o 5 aqui então. Olha só, com a contagem a gente já conseguiu descobrir que a coleção de botões tem mais objetos do que a coleção de moedas. Mas será que a contagem é a única forma para descobrir se as duas coleções têm a mesma quantidade? Eu acho a contagem sempre mais fácil, mas existem outras formas. Por exemplo, nós podemos fazer pares entre os elementos de uma coleção e de outra coleção também. Olha o que vai acontecer. Eu vou fazer um par de que maneira? Vou ligar o objeto de uma coleção até a outra. Então, um traço indica que eu tenho um par. Então, aqui, 1 para 1. Aqui, 1 para 1 também, um botão para uma moeda. Outro traço, um botão para uma moeda, ok. Agora, outro traço, um botão para uma moeda. E, finalmente, mais um traço, mais um botão para uma moeda. Como sobrou aqui um botão sem traço, sem ligação com uma moeda, eu sei que essas coleções elas têm quantidades diferentes e já que sobrou um botão, eu tenho um botão a mais. E é exatamente isso. 6 botões e 5 moedas, a diferença de uma coleção para a outra é de um objeto. Mas agora eu quero ainda te mostrar uma outra forma para descobrir se as duas coleções têm a mesma quantidade. Eu dei uma limpada na tela aqui para sobrar espaço para o que eu quero fazer. Eu vou agora colocar um objeto de uma coleção em frente a um objeto da outra coleção. É uma outra forma da gente formar pares. Veja só. Eu tenho aqui um botão e uma moeda. Um botão, outra moeda. Outro botão, outra moeda. Outro botão, outra moeda. Outro botão e outra moeda. E aí, de novo, sobrou esse botãozinho aqui. Ele não tem par. O que isso significa? Que a quantidade de botões, a coleção de botões, tem mais objetos do que a coleção de moedas. Agora a gente já pode responder a pergunta:
como podemos fazer para descobrir se as duas coleções têm a mesma quantidade? Eu te mostrei duas maneiras. A primeira delas foi o quê? Contar a quantidade de objetos de cada coleção. A segunda maneira foi formar pares entre os objetos. Vamos escrever isso aqui? Número 1. Vou colocar aqui, vou digitar a minha resposta. Contar as quantidades de objetos de cada coleção. Essa é uma das formas. Qual é a segunda forma? Formar pares entre os objetos de cada coleção. E aí, você consegue pensar numa outra forma para descobrir se essas duas coleções têm a mesma quantidade? Se quiser, me conta aí nos comentários. Vamos agora para a atividade 2. Bruno está com suas coleções misturadas. Ajude-o a descobrir quantos carrinhos e quantas motos ele tem. E anote. Veja que aqui os carrinhos estão misturados com as motos. Então, como que a gente vai fazer para contar só os carrinhos e depois contar só as motos? Para não corrermos o risco de contarmos um carrinho ou uma moto mais de uma vez, a gente pode marcar os carrinhos que já foram contados. Vamos fazer isso? Vou contar primeiro então os carrinhos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o Bruno tem 12 carrinhos. Vamos colocar aqui a resposta. E as motos? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos marcar aquelas motos que a gente já contou. Assim a gente não corre o risco de contar uma mesma moto mais de uma vez e também não corremos o risco de deixar uma moto sem contar. Agora eu vou circular as motos que eu contar. 1, 2 motos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, Bruno tem 8 motos. Vamos colocar aqui o número 8. Você viu que eu dei uma limpada na tela aqui? É porque agora eu quero te mostrar uma outra forma de descobrir quantos carrinhos e quantas motos o Bruno tem. Para isso, nós vamos fazer como se essas coleções fossem nossas. Imagine que os carrinhos e as motos estão todos espalhados na sua frente e você quer contar quantos carrinhos e quantas motos você tem. O que você pode fazer? Separar os carrinhos, depois contar eles, e aí separar as motos e depois contar elas também. E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou deixar os carrinhos de um lado e as motos do outro lado. Então vou levar todas as motos para lá. Observe aí, eu estou fazendo isso. E vou trazer todos os carrinhos para esse lado. Moto para lá, carrinho para cá, carrinho aqui, carrinho, moto, carrinho. Nossa, isso aqui estava uma bagunça, hein? Carrinho, carrinho. Você viu que eu estou fazendo aqui fileiras com as mesmas quantidades. Eu vou fazer a mesma coisa com as motos aqui, porque isso facilita a contagem, tá? Então, estamos organizando aqui. Opa. Estamos organizando. E agora, a gente já pode dizer quantos carrinhos Bruno tem e quantas motos ele tem. Agora fica mais fácil porque os objetos estão separados. E aí a gente nem precisa riscar, porque se os objetos estão organizados, é só seguir uma ordem que a gente consegue contar. Ou conta sempre aqui do início da coluna, ou conta seguindo essa direção que eu estou fazendo aqui, ou conta as fileiras, tanto faz. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele tem 12 carrinhos. Vamos escrever o 1 e o 2.
a mesma quantidade que a gente encontrou agora há pouco. É claro, a gente só organizou aqui os carrinhos e as motos, mas não mudou as quantidades. E as motos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 motos. A mesma quantidade que a gente já tinha encontrado também. Agora a atividade 3. Qual coleção é mais fácil de contar? Por quê? Nós temos aqui uma coleção de lápis e aqui nós temos uma outra coleção de lápis. E aí, qual das duas coleções é mais fácil de contar? Se você quiser, me conta aí nos comentários. Na minha opinião, como a primeira coleção, os objetos estão mais organizados, eu vou até numerar essas coleções. Eu vou chamar essa aqui de coleção 1 e essa aqui eu vou chamar de coleção 2. Na coleção 1, a gente pode observar que os lápis eles estão bem organizados, não é verdade? Eles estão enfileiradinhos, então isso facilita na hora de contar, porque a gente não corre o risco, se a gente organizar direitinho, a gente não corre o risco de contar um lápis mais de uma vez ou de esquecer de contar algum lápis. A coleção 2, dá para a gente contar também quantos objetos, quantos lápis tem aqui, mas a gente precisa tomar cuidado e marcar aqueles objetos que a gente já contou, porque senão a gente pode contar um mesmo objeto mais de uma vez, ou então a gente pode esquecer de contar algum lápis. A atividade não pede para a gente contar quantos objetos tem, mas vamos fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a coleção 1 ela tem 12 objetos. Vamos escrever isso aqui? 12 objetos. Está aqui o 1 e o 2. E a coleção 2, vamos contar? Olha, eu não quero correr o risco de esquecer de contar algum objeto, então eu vou marcar aqueles que eu já contei, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, também tem 12 objetos. Vamos escrever aqui 12. O 1 e o 2. Então, as duas coleções têm a mesma quantidade de objetos, mas na minha opinião, a coleção 1 é muito mais fácil da gente contar, porque os objetos estão organizados. Então vamos responder? Qual coleção é mais fácil de contar? Por quê? Como eu numerei as coleções, eu vou dizer que a coleção 1 é mais fácil. Qual delas é mais fácil? A coleção 1. Por quê? Porque os objetos estão organizados. E aí, tudo certinho? A gente encerrou então as atividades da semana 2 do PET do primeiro ano do ensino fundamental. Na descrição do vídeo tem links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou, se foi útil para você, compartilhe com seus amigos, porque pode ser que eles gostem também e que também seja útil para eles. Eu fico por aqui, mas depois eu volto com as atividades da semana 3. Então um grande abraço, bons estudos e até lá. Tchau, tchau!